Bom, estamos chegando aqui para o nosso Aulão Enem, aquela revisão, né, esperta que a gente tem aí sobre os conteúdos mais importantes para a sociologia, os conteúdos que mais têm caído, né, nos últimos anos do Enem. A gente preparou aqui 5 tópicos, ou 5 conteúdos aqui que mais sobressaem nos últimos anos do Enem. O primeiro deles é os autores clássicos da sociologia, né, o Karl Marx, Max Weber e o Emile Durkheim. Depois a gente vai falar sobre cidadania, a gente vai falar também sobre movimentos sociais, sobre diversidade cultural e sobre sociedade em rede. A gente vive aí na era da globalização, aí, período, né, na era da informação, então a gente também resolveu trabalhar sobre essa temática que já caiu no Enem nos últimos anos e vamos fazer uma aula especial sobre esse tema também. Nessa aula a gente vai falar sobre os autores clássicos da sociologia. Então vamos lá, vamos começar pelo Karl Marx aqui. O Karl Marx é um autor, né, muito polêmico dentro da área das ciências humanas, aí, né, um cara que vai fazer a crítica ao sistema capitalista. E, né, lembrando que essa aula aqui ela é um apanhado geral, né, gente? É uma aula bem sintética. Então, é um resumo sobre, né, aquilo que é mais importante da teoria de Marx. A gente recomenda que, claro, vocês vejam o aulão, mas também aprofundem os estudos aí para conseguir ir bem no Enem. Vamos lá. Marx, então, ele vai fazer uma divisão da sociedade em classes. Vamos ler aqui esse primeiro tópico, né? A divisão da sociedade em classes é definida pela posição dos indivíduos no processo produtivo. Então, beleza, né? O Marx faz essa divisão da sociedade em duas grandes classes, né? Burguesia e proletariado. E o que define o que é um burguês e o que é um proletariado é a posição desse indivíduo dentro do processo produtivo. Ou seja, quando Marx escreve ali o Capital, lá, né, século XVIII, entre século XVIII e XIX, o que ele vai falar? Né? Que existem dois grandes grupos, um deles são os detentores dos meios de produção, né, os donos das fábricas, das terras, da matéria-prima, né, que ele vai definir como burgueses, e aqueles que não têm indústrias, ou seja, aquelas pessoas que têm que vender a sua mão de obra, têm que vender a sua força de trabalho, ele vai definir como proletariado. Então, como definir a posição do indivíduo dentro do pensamento de Marx, né, é a posição que ele ocupa dentro do processo produtivo. Ou seja, se eu vendo minha mão de obra, eu sou um proletariado. Né? Se eu sou os donos do meio de produção, dono de terras, dono de indústrias, vou ser o burguês. Segundo Marx, a luta de classes, que é um conceito fundamental para o Marx, vai ser o motor da história. Então o que ele vai falar? Por que a luta de classes é o motor da história? Ele vai falar que quando a gente faz uma análise linear sobre a história de vida da humanidade, sempre vai ter duas classes lutando pelo poder, ou seja, vão ser patrícios e plebeus, senhor de engenho e escravos, e dentro do sistema capitalista, burguesia e proletariado. E por que acontece essa luta de classes dentro do sistema capitalista? Porque para o Marx, né, a burguesia vai explorar o proletariado a partir da mais-valia. O que vai ser a mais-valia? Mais-valia, né, também é um conceito fundamental para o Karl Marx, que é a quantidade de trabalho desenvolvido que a pessoa não recebe por isso. O Marx vai falar que, por exemplo, a gente trabalha numa fábrica ali 8 horas por dia. Tudo aquilo que a gente produz, digamos assim, para a gente receber o nosso salário, a gente produz em 3 horas. Ou seja, as outras 5 horas do que a gente produziu vai ficar com o dono dos meios de produção, ou seja, que vai ser o lucro dos meios de produção. Então, tudo aquilo que o trabalhador, a mão de obra do trabalhador efetiva não é paga e fica com os donos do meio de produção. Então, segundo Marx, é a partir daí que vai dar a exploração da classe trabalhadora. E a exploração da classe trabalhadora, dentro da teoria marxista, ele vai chamar de mais-valia. Como eu disse, pessoal, essa é uma aula bem sintética, bem resumida. A gente sugere que vocês aprofundem nesses estudos aqui, é só para vocês fazerem uma ponte entre o conhecimento que vocês já têm, né? Ou que vocês busquem aprofundar um pouco mais esses temas, né? Porque são temas profundos, complexos, né? Aqui a gente não tem como dar conta de todo esse conteúdo. A gente vai passar agora para o Max Weber, né? O Max Weber ele tem uma análise da sociedade um pouco diferente da do Karl Marx. Por quê? Né? O Marx ele faz essa análise econômica, ou seja, que as relações econômicas determinam o funcionamento da sociedade. Né? O Weber ele vai falar, né, que para a gente entender a sociedade, né, ou o comportamento social, é preciso considerar as intenções e perspectivas dos indivíduos. Ou seja, né, qual que é o sentido das ações dos indivíduos. Né? Segundo Weber, para a gente entender a sociedade, a gente tem que analisar o indivíduo, né, e não o macro. Né? O Marx ele parte de uma estrutura analisando a estrutura, né, para entender o indivíduo. O Weber ele parte, né, de uma análise do indivíduo para entender a estrutura.
Então, segundo Weber, né, só que ele vai falar assim, como que a gente vai entender a sociedade a partir das ações dos indivíduos se dentro de um dia o indivíduo ele executa N atividades, né, N funções ou N ações, né? Então ele vai criar um grupo de ações que a gente deve estar atento, né, para a gente entender então, ou ele vai falar que isso chama um tipo ideal de ação, ou seja, que dentro de uma análise que ele faz de estudos, esse grupo de ações são as que mais se destacam dentro da estrutura social. E quais que são essas ações, né? São as ações racional com relação a valores. Segundo o Weber, todas as ações dos indivíduos, elas são pautadas em valores. Esses valores são éticos, morais, estéticos, políticos, ideológicos. Então, segundo o Weber, digamos que eu estou caminhando na rua e vejo um indivíduo que deixa cair o celular. Então, segundo Weber, a ação que eu tiver naquele momento, se eu vou pegar aquela carteira, vou devolver, se eu vou pegar aquela carteira para mim, se eu vou pegar aquela carteira e deixar na polícia, é com base em um valor. Então, né, é racional, uma ação racional com relação ao valor, esse valor, né? Então, o que que eu vou fazer naquela ação é com base nesse valor que eu tenho. Ação racional com relação a fins, ou seja, o Weber vai falar que a ação racional com relação a fins é aquela que a gente tem um objetivo específico e sabe como atingir esse objetivo. Então, digamos que eu quero viajar lá no final do ano. Então, para mim viajar no final do ano, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que economizar uma grana, talvez eu tenha que arrumar um emprego, né? Vou ter que me organizar nesse sentido para que a viagem ela venha se concretizar lá no final do ano. Então, ela é racional, né? Ou seja, eu tenho um objetivo, eu sei como atingir esse objetivo, basta eu executar tais ações. Ação afetiva, segundo Weber, ela não é racional, né? É aquela ação que a gente age com base nas emoções, né? Então, por exemplo, quando a gente briga com o namorado, com a namorada, né? Briga com um amigo, fala algumas coisas ali, né? Que muitas vezes no calor da emoção a gente não falaria se estivesse normal, né? Então, é uma ação afetiva. E ação tradicional, aquela ação, aquele grupo de ação que a gente age com base na tradição, né? De algo que já está enraizado, hábitos que já estão há muito tempo ali a gente executa quase de maneira automática. Então, segundo Weber, para a gente entender a sociedade, a gente precisa entender o sentido das ações dos indivíduos. E, por último, o Emile Durkheim. O Durkheim ele vai falar que a sociedade ela vai moldar o indivíduo, ou seja, né, os indivíduos são moldados pela sociedade a partir das instituições sociais. Vamos lá, o que que o Durkheim diz aqui, né? Que os indivíduos são seres sociais porque são socializados a partir do que já existe na consciência coletiva. Ou seja, quando a gente nasce, o mundo já está funcionando, já tem regras, já tem padrões, já tem, né, toda uma ideia estabelecida. Segundo o Emile Durkheim, as instituições sociais são lá família, a escola, a religião, né, o próprio Estado, a partir das leis, vai moldar a nossa personalidade a partir dessas instituições sociais, né, e a gente passa a reproduzir aquilo que já existe dentro da estrutura social. Então a gente é moldado pela sociedade, segundo a perspectiva do Emile Durkheim. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre os clássicos da sociologia. A seguir a gente vai falar sobre cidadania. Bom, sobre cidadania. Cidadania é um conceito também muito importante, está sempre aí caindo no Enem nos últimos anos. E o conceito de cidadania ele é estudado por um sociólogo chamado Marshall, né? E segundo Marshall, a cidadania moderna ela vai se desdobrar em três esferas do direito. Primeiro, vão ser os direitos civis. O que vai ser esses direitos civis, né? Os primeiros direitos que vão ser fundamentados, que vão ser criados ali a partir do século XVII. Sei o quê? Direito à vida, o direito à liberdade, né? Que depois vai nascer o liberalismo econômico, né? Que está muito relacionado com esse direito à liberdade, às liberdades individuais, o direito de igualdade perante a lei, né? A liberdade de ir e vir, o direito de organizar-se, que se relaciona aqui já com os direitos políticos, né? Mas então, os direitos civis vão ser os primeiros direitos ali, que são os direitos básicos, né? Direito à vida, à liberdade, né? Direito de ir e vir. Então, que são os primeiros direitos a serem conquistados pelo homem ali a partir do século XVII. Os direitos políticos, quais que vão ser os direitos políticos? Então, o direito de participar da vida política do país, ou seja, direito ao voto, o direito de me organizar coletivamente, né, grupos sindicais, partidos políticos, né, o direito de me filiar a um partido político, o direito de me candidatar
a vereador, né, a governador, a deputado. Então, todos esses direitos são considerados os direitos políticos, né, que vão desde o direito ao voto, né, ou seja, tudo que envolve a participação política no país está relacionado aos direitos políticos. E por último, os direitos sociais, né, que aí vão ser os direitos que vão ser conquistados por último, quais que vão ser? O direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, à segurança, à previdência social, né, o direito, né, de ter ali uma qualidade de vida, né, condições dignas de vida, né? Então, a cidadania, ela está muito relacionada com as nossas garantias, né, de liberdades individuais e também essa relação que o Estado tem, né, de uma certa forma, dar condições para que os indivíduos eles sobrevivam dentro da sociedade, dentro dessa estrutura social. Então, claro, tem a relação de direitos e deveres desse indivíduo, ou seja, deveres desses indivíduos, mas esses indivíduos também têm os direitos, né, que estão relacionados, então, aos direitos civis, aos direitos políticos e aos direitos sociais. Né, os direitos civis, eles vão começar a surgir ali a partir do século XVII, como eu disse, vão ser os primeiros direitos formulados ali, né, direito à vida, à liberdade, né, quando a gente estuda lá os contratualistas, por exemplo, né, eles partem do pressuposto comum que todo mundo tem que ter o direito à vida, né, direito à vida, outros vão falar que tem direito à propriedade privada também, né, então são os primeiros direitos que são conquistados ou são pautados ali pelo homem, né. Depois vem os direitos políticos, né, que eles começam a ser pensados ali no século XVIII, mas somente vão ser conquistados no século XIX e XX, né, mas já existe uma mobilização no século XVIII ali para os direitos políticos, ou seja, direito ao voto, né, por exemplo, né, aqui no Brasil o direito ao voto é algo muito recente. Direito ao voto, por exemplo, feminino no Brasil, ele vai ser conquistado somente em 1932, então, né, tipo, algo que vai se dar em diferentes tempos, em diferentes contextos históricos e sociais. E por último, os direitos sociais, que daí sim vem aquela preocupação do Estado em garantir as condições mínimas de vida ou condições dignas de vida, né, que entram ali os direitos à saúde, à educação, ao lazer, à segurança, à previdência social, né? Então tudo isso vão ser conquistas do século XX. E é muito importante aqui, pessoal, que a gente vai falar aqui para encerrar esse conteúdo de cidadania, que é a gente, nos tempos atuais, no contexto que a gente vive, não é possível separar o conceito de cidadania de democracia, ou seja, não existe cidadania em regimes totalitários, né? A gente não pode falar, por exemplo, que tem cidadania ou teve cidadania no regime nazista ali de Hitler, né? Ou no regime totalitário ali do Mussolini. Então, a ideia de cidadania está relacionada diretamente com a ideia de democracia, né? Ou seja, que são os direitos, né, básicos dos indivíduos dentro de um regime democrático. Bom, pessoal, a seguir a gente vai para a nossa aula de sociedade em rede. Quando a gente fala de sociedade em rede, né, esse conceito de sociedade em rede, ele está diretamente relacionado com o conceito de globalização. Porém, como esse conceito de globalização é um conceito que ele já vem sendo trabalhado há algum tempo, para a área das ciências sociais, né, principalmente da sociologia, o conceito de sociedade em rede ele serve melhor para a gente analisar as estruturas. A gente vai ter alguns pensadores que vão desenvolver algumas reflexões sobre esse período de globalização, essa interconexão, né, global entre os países, e por isso que quando a gente fala em sociedade em rede, se relaciona diretamente com o conceito de globalização, que fala dessa interconexão global entre os países. Então, quando a gente fala desse conceito de sociedade em rede, ele está relacionado a esse novo paradigma tecnológico, né? Celular, computadores, né? O mundo todo ligado, interconectado. Então, ele está muito relacionado com essa questão tecnológica. E a sociedade em rede, como a gente disse anteriormente, ela é global. Essa interconexão global entre os países, né? Hoje em dia a gente consegue se relacionar com uma pessoa que está lá na China, na Rússia, né? Na Mongólia, enfim, né? É essa interconexão de informações entre os países que acontece a partir, né, da internet, né? Dessas relações dentro do mundo da internet.
E aí a gente vai ter dois pensadores, aliás, a gente vai ter alguns pensadores que vão falar sobre esse conceito de sociedade em rede. Eu separei aqui dois que traz algumas reflexões sobre essa questão da modernidade, de como as relações sociais vão se alterar, né, com essa questão da internet, essa questão das relações humanas vão se modificar a partir do desenvolvimento tecnológico, né? O primeiro deles é o Zygmunt Bauman, né? O Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês. Ele vai escrever muitos livros que falam sobre a questão da liquidez das relações, né? O Bauman, né, ele vai fazer uma análise, né, sobre a sociedade contemporânea e as características fluidas, né? Por isso que ele vai chamar, ele tem uma coleção de livros que chama A Liquidez das Relações Sociais, ou seja, ele vai escrever um livro sobre a modernidade líquida, né? O amor líquido, a sociedade líquida, ou seja, o que ele está querendo apontar com essa questão da liquidez das relações sociais? Que tudo é muito espontâneo, tudo passa muito rápido, tudo é muito fluido, nada dura muito tempo, né? A gente pode até fazer uma reflexão a partir dos stories do Instagram, né? Que hoje os stories podem até ter 1 minuto, né? Mas quando a gente pensa, sei lá, 1 ano atrás, os stories tinham 15 segundos, então era 15 segundos, a gente já passa para outra story de outro amigo, ou seja, as relações vão todas passando muito rápido, nada dura muito tempo. O Bauman, ele vai fazer uma análise na modernidade, como tudo é muito fluido, tudo isso passa muito rápido, isso acaba refletindo, inclusive nos indivíduos, né, nas nossas relações sociais, reflete no trabalho, reflete no amor. Então ele vai falar, por exemplo, de como essa liquidez das relações interfere nas relações amorosas, por exemplo. Ele vai falar assim que hoje em dia é muito comum as pessoas se relacionarem com o indivíduo e aquilo de repente já não tem mais sentido, passa a se relacionar com outro indivíduo e aquilo também já não tem mais muito sentido e tudo isso vai passando muito rápido, ou seja, e ele faz até uma reflexão, né, de a gente pensar nos nossos pais, nos nossos avós, né, de como essas relações são mais duradouras, né? Então ele vai falar que essa questão da modernidade, da liquidez, né, da modernidade, que tudo passa muito rápido, interfere inclusive nas nossas relações amorosas. Então o Bauman, né, ele vai apontar essas transformações sociais e culturais no mundo moderno que, né, como eu disse, vão interferir no trabalho, nas relações humanas e no amor, né? No trabalho ele também faz essa reflexão com a questão das profissões, né? Antigamente, né, essa as profissões, né? A gente se formava para ser um profissional de uma determinada área. E hoje em dia ele vai falar que isso é muito mais difícil, né? Porque existem muitas possibilidades, né, nesse mundo moderno de atuação e de repente a gente começa a estudar para ser profissional de uma determinada área, mas aquilo já não tem mais muito sentido, né? E a gente já decide mudar de profissão, então isso acaba fazendo com que os indivíduos meio que se percam dentro dessa modernidade, porque é tudo fluido, tudo passageiro, algo que tem sentido nesse momento, daqui um tempo já não vai ter mais sentido para a gente, então tudo vai se transformando e tudo isso vai passando muito rápido. Então ele vai falar que é uma característica do mundo moderno é que as relações sejam assim mesmo, fluidas, né? Tudo é passageiro, tudo passa a ter pouco sentido em pouco tempo. Então algo que tem sentido nesse momento, passa um tempo já não tem mais sentido para mim. Então segundo Bauman, essa é uma característica da modernidade, né? Da sociedade em rede, dessa sociedade global, né? Das interações globais, que tudo é muito rápido, tudo passa muito rápido, tudo é passageiro, ou seja, essa questão da liquidez das relações sociais. A gente tem outro pensador que se chama Manuel Castells. O Manuel Castells é um sociólogo espanhol e o Manuel Castells ele vai falar que existe sim uma perspectiva positiva em relação ao desenvolvimento tecnológico, né? Então ele vai se apresentar otimista sobre a potencialidade das tecnologias na atualidade, né? Ou seja, a gente tem o desenvolvimento, por exemplo, de estudos na medicina a partir da tecnologia, né? Entre, né, a própria facilidade para a gente nas nossas comodidades, na nossa vida, né? Então, o desenvolvimento tecnológico tem sim aspectos positivos, porém ele vai falar que também tem alguns aspectos negativos, né? Ele vai falar que a internet ela vai ser um mecanismo, né, de promoção para a comunicação de alcance global, como a gente já falou anteriormente, nessa ideia, né, da globalização das comunicações interglobais, que a gente consegue se relacionar com pessoas do outro lado do mundo. Porém, ele vai falar que isso não se dá de maneira uniforme.
E aí a gente tem uma problemática, né? Porque a gente pensa assim, países que têm um desenvolvimento tecnológico maior que outros países, pegamos países de primeiro mundo, né, e países de terceiro mundo, se esses países já são poderosos, já são ricos, né, vai fazer com que essa desigualdade entre esses países aumente, porque se esse país rico, com desenvolvimento tecnológico, tem um alcance global e propaga suas ideias para outros lugares, né, a influência desse país nesses países menos desenvolvidos vai ser muito, muito maior. Então, com isso, a desigualdade entre esses países acaba aumentando. Então, ele vai falar que a desigualdade de acesso no acesso à internet, né, no acesso a equipamentos tecnológicos, acaba aumentando ainda mais a desigualdade entre os países. Porque, como eu disse, se a gente tem uma relação de poder estabelecida aqui na propagação de ideias, né, por exemplo, uma propagação de uma cultura, propagação de artes, né, na propagação até de ideologias políticas, isso, com o desenvolvimento ou com a minha propagação e para outros países menos desenvolvidos, então isso acaba influenciando nesse país menos desenvolvido e esses países menos desenvolvidos acabam consumindo esses produtos desses países mais desenvolvidos. Então, a desigualdade entre esses países acaba aumentando ainda mais. Então, segundo Castells, beleza, a gente tem sim as potencialidades, os aspectos positivos da tecnologia, porém a desigualdade de acesso, né, acaba fazendo com que a desigualdade entre esses países acabem aumentando ainda mais. Quando a gente fala em sociedade em rede, vai ter esses dois autores que vão propagar essa ideia da liquidez das relações sociais na perspectiva do Bauman, né, ou seja, que na modernidade tudo passa muito rápido, e o Castells vai apontar, né, sobre a desigualdade de acesso, que, né, é até uma questão que caiu no Enem, no último Enem, que é a desigualdade de acesso à informação dentro desse processo de desenvolvimento tecnológico. Bom, a seguir a gente vai falar sobre movimentos sociais. Movimentos sociais também é uma temática recorrente nas provas do Enem, né? É uma temática que tá sempre em pauta, né? A gente tem alguns movimentos sociais que são muito conhecidos no Brasil, como por exemplo o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Então é uma pauta muito comum nas provas do Enem. Vamos lá então para a definição básica de movimentos sociais. Uma ação coletiva de um grupo organizado que objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, né? Quando a gente fala de embate político, nem sempre é um embate físico em si, né? Mas um embate ideológico, né? Um embate de uma organização do movimento para tentar alcançar seus objetivos. Então, como que vai se formar esses movimentos sociais, né? São um grupo de pessoas, né? Nunca parte somente de um indivíduo, né? Quando a gente fala em movimentos sociais, a gente está falando de um coletivo que tem uma pauta comum, um objetivo comum, uma luta comum, né? Eu falei aqui, por exemplo, do MST, né? Qual que é o principal objetivo do MST? É a reforma agrária, né? Porque, segundo eles, a gente não teve uma política de distribuição de terras igualitária no Brasil, né? Então, quando a gente pega a história da distribuição de terra no Brasil, foi uma distribuição de terra muito desigual. Então, a luta do MST é pela reforma agrária, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas, por exemplo, que não têm casa, moram em situação de rua, enquanto a gente tem grandes latifúndios no Brasil. Então, esses movimentos vão lutar por um objetivo comum, uma pauta comum. Então, como tem muitas pessoas que não têm acesso à terra, né, à casa, então essas pessoas se organizam com a pauta comum, buscando alcançar um objetivo, né, que é a reforma agrária para que todo mundo possa ter terra no Brasil, né? Então aqui uma definição básica de movimentos sociais. Aqui a gente tem a definição de um sociólogo italiano chamado Alberto Melucci, né? Ele vai definir movimentos sociais como uma forma de ação coletiva que se baseia na solidariedade, ou seja, né, um interesse comum, né, desenvolve um conflito, ou seja, né, como eu disse, nem sempre esse conflito vai ser um embate físico, né, mas pode ser um conflito no mundo das ideias, né, um conflito político mesmo, de ocupar, por exemplo, a Assembleia Legislativa para alcançar esse objetivo. Né? Luta contra um adversário, esse adversário pode ser o Estado, né? Então muitos movimentos sociais, por exemplo, eles podem ter uma relação de conflito com o Estado, ou seja, de um embate mesmo de ideias, ou seja, porque o Estado não está fazendo a reforma agrária, então a gente tem esse embate, e tem movimentos sociais que já têm mais proximidade com o Estado e vai dialogar com o Estado. E romper com os limites do sistema que os oprime, né? Então, voltando aí à perspectiva do MST, né? Se a gente não tem
terra para todo mundo, ou seja, o Estado não está fornecendo um direito básico, que é direito, por exemplo, à habitação, né, que está em nossa Constituição. E se está em nossa Constituição, a gente tem o direito. Então essas pessoas vão se organizar num coletivo para lutar pela terra, né, porque o Estado não está, de uma certa forma, atendendo às demandas dessa população e, de uma certa forma, está oprimindo essas pessoas que não têm a terra, não têm, né, o direito à vida. Então, essas pessoas vão se organizar para que possa transformar a realidade social. Claro que, né, que esses movimentos sociais eles não vão estar ali à toa, né? Eles estão ali lutando para que seus objetivos sejam alcançados, para transformar a realidade social. Outro exemplo, a gente pode pensar no próprio movimento negro unificado, né? Quando a gente pensa nas cotas, né? As cotas em concursos públicos, a cota nas escolas, isso é uma luta de um movimento social, que é o movimento negro unificado, que vai lutar por muito tempo por essa pauta de acesso à educação, né? Ou seja, as pessoas pretas também ocuparem cargos importantes, né, dentro das estruturas políticas, nos cargos de poder no Brasil. Então isso é uma pauta que foi alcançada a partir da luta do movimento social, que é o movimento negro. Então quando a gente pensa em cota, né, a gente tem que pensar na luta do movimento social, que foi o movimento negro unificado que conseguiu alcançar através da organização coletiva desses grupos, né? Bom, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente vai ter uma divisão, né, que são os movimentos sociais conjuntural ou estrutural. O conjuntural vão ser mudanças de curto prazo, ou seja, aquilo que a gente tem um alcance num curto prazo, como por exemplo, os movimentos sociais que se organizam, o movimento passe livre, né? Para mudar o preço da passagem do ônibus, uma luta pela mudança no preço da passagem do ônibus. Então, são movimentos de uma conjuntura específica, né? Ou seja, é de mais de curto prazo, né? Não são movimentos sociais de longa data, como por exemplo o MST, que ele vai se encaixar aqui no movimento estrutural, né? Movimentos sociais estrutural, porque a luta pela terra, né, é algo que já vem de muito tempo, então, né, que está na estrutura brasileira, ou o próprio movimento negro unificado também, que combate o racismo de uma certa forma dentro do Brasil, que o racismo é estrutural, né? Tem o intelectual pensador Silvio de Almeida, por exemplo, que ele vai falar que o racismo no Brasil ele é estrutural. Então, são movimentos sociais estrutural que luta por algo que está há muito tempo que acontece dentro do território brasileiro. E aqui a gente tem algumas características dos movimentos sociais. O que deve ter os movimentos sociais? Primeiro, uma causa, uma luta, né? Qual que é o principal objetivo do MST? É a reforma agrária. Então, a principal causa do MST é a reforma agrária. Um projeto, né, esse projeto político, né, de que forma que vai ser feito isso, né, como que isso acontece, como se organizam os assentamentos. Então, isso não acontece de qualquer forma, né? A gente tem toda uma organização estrutural dentro desses movimentos sociais, né? Um coletivo que luta pela causa, né? Ou seja, essas pessoas que se organizam para tentar mudar essa realidade social, né? Tentar transformar a realidade a partir da organização política dessas pessoas e uma organização interna, como eu disse, né? Tem movimentos sociais, por exemplo, que vão ter uma organização que ela é mais hierárquica, né? Mais vertical, ou seja, uma pessoa que organiza esse movimento social. Já tem outros movimentos sociais que vai ser mais horizontal, ou seja, não tem um líder específico, então tem um grupo de pessoas, um coletivo de pessoas que organiza esse movimento social. Então esses movimentos sociais eles podem ter essas duas formas de organização, uma mais hierárquica, mais vertical, que tem um líder que organiza esses movimentos sociais e tem uma organização mais horizontal, tem outros movimentos sociais que são organizações mais horizontais, ou seja, onde é um coletivo que define os rumos deste movimento social. Bom, então essa foi nossa aula sobre movimentos sociais, né? Lembrando que essa aqui é uma aula bem introdutória, recomendo que vocês aprofundem. A gente tem mais material no nosso e-book, né? Vocês podem acessar lá e aprofundar um pouco mais nos estudos sobre os movimentos sociais. A seguir, a gente vai falar sobre diversidade cultural. Bom, estamos no nosso último tema aqui sobre o nosso aulão Enem, né? Que aborda a diversidade cultural. E a gente mora num país, né, que tem uma diversidade étnica, né? A gente tem uma profusão de cores, gostos, costumes, hábitos, né? Ou seja, o Brasil é um país que tem uma diversidade cultural muito grande, né? Um país que ele foi composto aí por diferentes etnias, né? Diferentes nações. Aí a gente foi colonizado por portugueses, escravizamos os africanos, daí tem a população indígena que é nativa, depois teve a imigração europeia para o Brasil, ou seja, né, o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande. Então, quando a gente pensa
dessa temática, né, tem muita relação com o nosso país. E quando a gente fala sobre a diversidade cultural de um país, né, a gente vê que isso reflete diretamente no cotidiano e no dia a dia das pessoas. Quando a gente fala de diversidade cultural, então, né, eles são elementos muito importantes para a formação social e cultural, né, de povos, etnias e nações. Porém, quando a gente fala também sobre esse conceito de diversidade cultural, é muito comum vir uma discussão, né, que hoje, né, ela já está superada, mas ela foi uma discussão durante o século XVIII e XIX muito em voga, que era a questão de que é possível afirmar que existe uma cultura superior à outra. E aí, o que vocês acham? É possível a gente afirmar, por exemplo, que a cultura do homem branco é superior que a cultura das comunidades indígenas ou dos povos tradicionais? Então, essa é uma questão que gerou muita discussão entre o século XVII, aliás, XVIII e XIX. E isso tem um nome. Esse é um conceito que se chama etnocentrismo. O etnocentrismo, ele é um conceito que descreve uma visão de mundo pouco aberta à pluralidade de ideias e visão de mundo de etnias diversas. Então, tentando resumir, né, o que é esse conceito de etnocentrismo. A partir dessa ideia de etnocentrismo, acreditava-se na ideia que existia uma cultura superior. Importante contextualizar também que essa ideia vem bem desse período de colonialismo, expansão territorial, né, as grandes navegações, e os europeus eles começam a ter contato com outras culturas diferentes da sua. Então eles começam a ter esses relatos de viajante, né, alguns pesquisadores vão ter contato com novas culturas. E aí o que eles vão defender a partir do momento dessas novas viagens, contato com novos povos? Eles acreditam que eles, os europeus, né, que estão fazendo essas viagens, eles possuem uma cultura superior, né, porque eles possuem uma religião, eles, sei lá, têm uma arte mais que tem mais relação, porque assim, né, é importante contextualizar nesse sentido, assim, a arte europeia vai ser diferente de uma arte de um povo que eles não conhecem como é a arte, então, logo eles, pô, isso aqui é arte, né, os europeus tinham um entendimento do que é arte. A partir do momento que eles vão em outro lugar, conhecem uma outra cultura, tem um outro tipo de expressão artística, eles vão falar, pô, mas isso não é arte, arte é o que a gente faz. Então, eles se acreditavam superiores, né? Se acreditavam pertencer a uma cultura superior, né? Vão ter alguns teóricos, por exemplo, que vão defender a ideia que um homem só pode desenvolver o máximo do seu potencial humano e intelectual se ele nascer na Europa. Então, né, tipo essa é a ideia, né, de que os europeus, né, que estão fazendo essas viagens, explorando novos povos, né, e também aí vem a ideia de dominação. Espera aí, se eu tenho uma cultura superior a outras culturas, então é meu papel, né, por pertencer a uma elite cultural, passar a minha cultura para esses outros povos. E nesse sentido, o que vai acontecer? O apagamento cultural, as expressões legítimas desses povos, né? Porque, tipo, se eu sei o que é arte e vocês não sabem, então logo eu vou ensinar o que é arte para vocês. Essa expressão artística que vocês têm, eu não posso chamar de arte, né? Então tem essa ideia de dominação, né? Então o que os europeus vão fazer, por exemplo, quando eles chegam aqui no Brasil? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, né? Eles vão tentar apagar os ritos, né, indígenas, né? Vão tentar, de uma certa forma, cristianizar os indígenas, assim vão tentar cristianizar os africanos, né? Ou seja, tentar ter um apagamento cultural, né, das culturas desses povos, dos povos nativos, dos povos africanos, por eles acreditarem que a cultura europeia era superior e eles deveriam se expressar, ou seja, os hábitos do cotidiano, os nossos hábitos culturais deveriam ser expressões europeias, porque é aquilo que era cultura. As outras expressões eram culturas inferiores, ou seja, vai rolar uma hierarquização das culturas, né? Os europeus pertencem a uma cultura superior e aqueles não europeus estão num processo de desenvolvimento. Vai ter alguns teóricos que vão desenvolver, por exemplo, a ideia de que a humanidade ela passa por processos de desenvolvimento, né? Que a gente sai da barbárie, aliás, sai da selvageria, chega à barbárie e depois chega no processo de civilização. Os europeus eram civilizados, né? Aqueles que não eram civilizados ainda ou estavam na escala da barbárie ou da selvageria. Então, né, alguns teóricos vão defender essa ideia, que os europeus estão nesse status de civilizado, enquanto outros povos não europeus estão nesse caminho, ou seja, estão se desenvolvendo. E quando eles tiverem os hábitos culturais igual dos europeus,
eles vão ser considerados civilizados, né? Então, etnocentrismo é essa ideia básica, né, de acreditar que existe uma cultura superior. Geralmente, né, eu vou usar a minha cultura como referência, né? Então, eu uso a minha cultura como referência, as outras expressões culturais são inferiores à minha cultura, né? Então, etnocentrismo vem dessa ideia, né? Então, eles vão usar a própria cultura como centro de visão de mundo. Ou seja, né, a minha perspectiva cultural como visão de mundo, hierarquizando as demais culturas como inferiores. Não é possível a gente falar de uma cultura superior à outra. Isso é uma falácia, né? Isso é uma perspectiva errônea, né? A gente tem que entender que a gente tem expressões culturais diferentes, né? Como que eu vou me achar superior só porque eu adoro um santo, enquanto outra cultura, né? As comunidades indígenas, por exemplo, adoram a Pachamama, que é a Mãe Terra, né? Então eu me acho melhor por conta disso, né? Então, qual que é o critério que a gente vai estabelecer para considerar uma cultura superior à outra, né? Então, quando a gente fala do conceito de diversidade cultural, a gente tem que estar muito atento a essa ideia do etnocentrismo, né, que já é superada. A gente tem, como eu disse no início da nossa aula, uma profusão de gostos, sabores, hábitos culturais num país, né, tão multiétnico como o Brasil. Então, é um erro a gente afirmar que existe uma cultura superior à outra. Bom, pessoal, esse foi o nosso último tema do nosso aulão Enem. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que nesse aulão Enem a gente busca separar os conteúdos que mais caem nos últimos Enems, né? E também é um assunto bem introdutório, né? A gente, claro, né, busca aqui dar uma base para vocês, mas o ideal é que vocês aprofundem esses conteúdos. Lembrando que a gente tem o e-book, né? A gente tem outras aulas no canal que aprofundam essas temáticas, que falam especificamente de cada uma dessas temáticas. Então é importante que vocês retomem esses estudos, aprofundem esses estudos e vão com tudo no Enem. Espero que vocês mandem muito bem no Enem. Um abraço e boa prova para vocês.